Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Se você não está com a sua lição em mãos, pegue aí a sua lição para juntos analisarmos a lição de segunda-feira, que vem trazendo como título Experimentando o Discernimento do Espírito Santo. A lição trouxe um texto, que é em Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo já havia recebido a notícia dos irmãos de Efésios, através do irmão Títico, que os irmãos de Efésios estavam crescendo na graça, no conhecimento em Jesus Cristo. E Paulo, quando escreveu aos irmãos de Efésios, ele escreve agradecendo a Deus e louvando a Deus pelos irmãos de Efésios e pedindo a Deus que Deus pudesse dar aos irmãos de Efésios o conhecimento mediante o Espírito Santo. Porque Paulo já havia percebido que os irmãos de Efésios tinham recebido o Espírito Santo ali no momento da conversão deles, quando eles creram na palavra do Evangelho. Então, na oração de Paulo, ele diz com clareza em suas orações a Deus, para que Deus dê aos irmãos revelação no pleno conhecimento de Deus. A revelação que a palavra traz, ela não se trata da revelação como algumas pessoas têm a entender hoje. Revelação não é aquilo que o pastor ou o presbítero, ou como as pessoas se denominam profetas, que sobem no alto de um púlpito e revela pecados escondidos de uma pessoa. E a pessoa, ao ouvir estas coisas, imagina ser o poder de Deus. Mas não se engane, Deus não se revela através destas coisas. A revelação de Deus é quando um profeta recebe, mediante o Espírito Santo, uma revelação. E a sua função, a função do profeta, é registrar esta revelação. A Bíblia Sagrada, né, que é a palavra de Deus, ela por si toda, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela é um livro da revelação. Porque na palavra de Deus contém histórias, relatos do agir e do poder de Deus. Deus se revelando às pessoas. E Deus se revela a nós através dessa história. Então, quando Paulo disse aos irmãos de Efésios que orou especial a eles, para que eles tenham sabedoria e o espírito de revelação no pleno conhecimento de Deus, é para que, mediante o Espírito, eles pudessem ter total conhecimento da boa e vontade de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, quando a lição de segunda traz experimentando o discernimento do Espírito Santo, ela está dizendo que somente o Espírito Santo pode dar a mim e a você o discernimento do certo ou errado. Porque as coisas de Deus é espiritual. Então, importa que a nossa revelação, mediante o Espírito Santo, seja também através do Espírito. Porque já que são espiritual, somente o Espírito de Deus é que pode revelar a mim e a você. Então, às vezes, pessoas que buscam por revelação de Deus através de pessoas humanas, não se engane, não fique procurando revelações através de pessoas. A revelação que todos nós precisamos já está revelada na palavra de Deus. E eu quero ler mais um texto com vocês que a lição não trouxe, que vai dar para nós um claro entendimento sobre a questão do discernimento mediante o Espírito Santo. Que fica em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante. Paulo vai dizer que, assim, sobre o conhecimento de Deus, ele faz uma comparação do homem, dizendo o seguinte: quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito que no homem consiste? Aí ele faz a comparação, pois quem conhece os pensamentos de Deus, senão o seu próprio espírito, né? Então vamos ler o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: Pois quem conhece os pensamentos do homem,
a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, as verdades de Deus, elas são espirituais. A palavra da Bíblia Sagrada é a palavra espiritual. Então, para que nós tenhamos o discernimento da verdade, como Paulo diz, verdades interpretadas, né, espiritualmente, é porque somente o Espírito Santo pode nos revelar qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Em um momento, Jesus vai falar também sobre a adoração, quando ele se encontra com a mulher samaritana no poço. Ele diz: mulher, chegará um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque importa que Deus seja adorado desta maneira, porque Deus é espírito. Então importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Então Paulo, ao mencionar o discernimento do Espírito Santo, sabedoria do Espírito, no pleno conhecimento de Deus aos irmãos de Efésios, para que eles tivessem pleno conhecimento da grandeza do poder de Deus, da grandeza da herança dos santos que estão prestes a receber a vida eterna. Que eles tivessem um conhecimento da suprema grandeza de Deus sobre nós, o que cremos. Esta foi a lição de segunda-feira. Que nós possamos ter o discernimento do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é que pode nos dar a verdadeira iluminação e verdadeira revelação da palavra de Deus. Como Paulo disse, as coisas da palavra de Deus, para as pessoas do mundo que não têm o Espírito, são loucura, e eles não conseguem compreender. Mas para nós que temos o Espírito, são palavras de verdade, e nós conseguimos discernir graças ao Espírito Santo. E eu convido a você a orarmos neste momento, agradecer a Deus por ter nos disponibilizado o teu Espírito, para que nós possamos compreender as verdades reveladas para nós. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que o Senhor nos tem dado, nos tem concedido através do seu Filho Jesus. E nós possamos, Senhor, apreciar as verdades por Ele revelada. Porque graças ao Teu Espírito, hoje nós podemos compreender a Tua palavra e entender qual é a perfeita e boa vontade do Senhor. Te pedimos que grandemente continue nos abençoando mediante o Teu Santo Espírito, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi a lição de segunda-feira e eu aguardo você para a lição de terça-feira, que vem trazendo como título Participando do Poder da Ressurreição. Aguardo você na próxima lição.